Bom dia, irmãos. Mais um dia estamos aqui para trazer o desafio da Palavra de Deus, enquanto Deus não permite que estejamos juntos na igreja. Então vamos partilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 42 e o Salmo 43. Esses salmos, na verdade, é uma composição só, mas foi dividido em 2 salmos. Mas quem escreveu, quando escreveu, ele era um hino composto, né, por 3 estrofes aí. Nós vamos ler apenas os estribilhos dessas estrofes. Então, vemos que do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 42, e aí o estribilho está no versículo 5, que diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Aí continua o versículo 6, 7, 8, 9, 10, e aí o versículo 11 é mais um estribilho do hino: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Aí continua o versículo 1, 2, 3, 4, e aí o versículo 5, mais uma vez o estribilho do hino: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Nosso tema de hoje será recobrando o ânimo. E o título da nossa mensagem é Desânimo da Alma. Aqui nós vimos esse salmista. Provavelmente esse salmo foi escrito por alguém que estava no exílio, tinha sido levado cativo, e ele estava fora da sua terra natal, Jerusalém, onde ele podia louvar a Deus nas sinagogas, aprender da palavra de Deus, e agora lá ele estava se sentindo sozinho. Então ele escreve esse hino aqui, que é composto por 2 divisões, né? Salmo 42 e 43, mas na verdade é um salmo só. O livro de Salmos ele está dividido em 3 seções. Então, Salmos de 1 até 41 é dito como primeiro livro. Salmos 42 até o 72 é o segundo livro, e de 72 até o final é o terceiro livro. Então, esses dois salmos faz parte do segundo livro dos Salmos. E aqui então o salmista está expressando seu abatimento de alma. E aí nós podemos entender o porquê que ele estava fazendo isso. Então, ele tinha sido levado cativo, estava fora da sua localidade, onde ele estava acostumado a viver, e isso trouxe a ele esse problema de tristeza, esse abatimento de alma. E, trazendo para os nossos dias hoje, não é muito diferente a situação que nós estamos vivendo, atípica, nunca passamos por uma situação semelhante, e isso faz com que a gente também tenha esse abatimento de alma. E talvez a sua pergunta é: mas se eu tenho a minha alma abatida, tem alguma coisa errada comigo? Então, sempre nos questionamos, né? E é aceitável esse abatimento de alma, e nós vamos ver algumas situações que levam até mesmo o crente, fiel a Deus, dedicado a Deus, e passa por momentos de abatimento de alma. Quem é que nunca passou por teve uma alma abatida em uma outra situação da sua vida, né? E às vezes a gente pergunta por que isso está acontecendo. Então, há momentos ou há situações na vida do crente, do salvo, que podemos ter a nossa alma abatida ou a nossa alma triste. E por que isso acontece? Então nós veremos algumas razões ou algumas situações que nos levam a esse abatimento de alma. A primeira razão que nós podemos ver
na vida do salmista aqui e também nas nossas vidas é que, quando estamos vivendo em meio a conflitos, às vezes nós nos encontramos com a nossa alma abatida. Estamos vivendo uma situação diferente daquela que vivemos no dia a dia, então um conflito nada mais é do que algo diferente que nós estamos passando, e isso vai causar um abatimento de alma. E esse conflito, ele pode ser tanto pessoal como também emocional. Às vezes você está passando por um conflito emocional, por uma situação, por uma decisão que você tem que tomar, e muitas vezes isso traz um abatimento de alma. O salmista aqui, ele estava longe da sua terra natal, provavelmente tinha sido levado por uma nação que ele não estava acostumado com aquele povo, e ele se sentia longe de tudo e de todos, e ele estava realmente triste, e ele não podia estar onde ele gostaria, não podia estar adorando a Deus como ele gostaria. E nós estamos nessa situação. Às vezes vocês aí perto da igreja passam pela porta, pela rua da igreja, e olha a igreja e diz: mas eu não posso entrar lá, eu não posso cultuar a Deus ali. Então isso traz uma certa angústia, um certo abatimento na sua alma. E isso é normal acontecer, porque é uma situação atípica que nós estamos passando. Então, muitas vezes, isso nos deixa com a alma abatida, nos afeta emocionalmente, e somos realmente salvos, mas não estamos numa situação onde nós possamos estar junto com os nossos irmãos em Cristo, partilhando com os amigos, com os irmãos em Cristo, os nossos anseios, as nossas dificuldades, e enfrentamos também, às vezes, conflitos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, por estarmos passando a maior parte do tempo dentro de casa, sem poder sair, sem poder conversar com outras pessoas. Então, isso traz um abatimento de alma. No domingo passado, o Fernando pregou sobre a situação de Ló e Abraão. Certamente, quando eles estavam nesses conflitos lá e tiveram que tomar certas decisões, e conforme o desafio do Fernando foi tomarmos cuidado com as decisões que tomamos em meio a conflitos, né? Porque isso pode trazer problemas para nós, e o conflito, ele nos traz abatimento de alma, e certamente Abraão estava com a sua alma abatida aqui, porque ele, mesmo sem querer, tinha que se afastar do seu sobrinho, e isso trazia um certo desconforto para ele. Então, há momentos, sim, na nossa vida, há momentos na vida do salvo em que ficamos abatidos e tristes. E vocês, melhor do que ninguém, têm passado por essa situação. Conhecendo as pessoas, o máximo que podemos falar é ligar e conversar um pouquinho, ou mandar uma mensagem, mas não temos aquele tempo de estar na igreja, de comunhão, de cantar, de louvar a Deus, de aprender da palavra de Deus, de ter comunhão, de conversar uns com os outros. Então, isso nos traz um certo abatimento de alma. Então, essa é a primeira razão porque nós podemos passar por situações de abatimento de alma, porque nós estamos vivendo situações de conflito, seja ele dentro de casa, seja ele fora de casa, seja ele emocional, seja ele pessoal. A segunda razão porque nós passamos por momentos de abatimento de alma é quando nós estamos vivendo em meio a pecados não confessados. Isso também traz abatimento de alma. Se você já teve algum momento assim em que você estava vivendo um pecado escondido, onde você estava tentando ocultar esse pecado aos outros, claro, aos olhos de Deus nós não podemos esconder, mas das pessoas nós podemos, mas eu creio, e isso já aconteceu comigo também, de você estar vivendo esse momento, ninguém sabe, mas você e Deus sabe, e a sua alma fica abatida. Tudo que você vai fazer, você lê a Bíblia, você não sente aquela alegria, você vai ouvir uma mensagem, você não se sente alegre, você canta na igreja, mas você não se sente alegre, porque você tem um pecado escondido ali, e esse pecado faz com que você tenha a sua alma abatida.
Um exemplo de alguém que estava com a sua alma abatida é Davi. Nós já falamos 2 domingos atrás sobre a situação de Davi no Salmo 51. Nós vimos que Davi ele estava com a sua alma abatida porque ele estava vivendo em meio a um pecado em que ele não podia ter comunhão com Deus e ele sabia que esse pecado estava causando esse abatimento da sua alma. No versículo 4 de Salmo 51, se você abrir a sua Bíblia para lá, tiver a sua Bíblia aberta aí, diz assim o Salmo 41, Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele estava numa situação que o pecado dele estava tão intenso na vida dele que ele sentia os seus ossos esmagados pelo seu pecado. Versículo 8 diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, porque para que exultem os ossos que esmagaste. Então, o peso do pecado era tão forte que ele sentia que os seus ossos estavam sendo amassados dentro do seu próprio corpo. E no versículo 12, ele demonstra essa falta de alegria, ou seja, esse abatimento de alma. Diz assim o versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, essa palavra, restitui-me a alegria, o contrário de alegria é abatimento ou tristeza, né? A palavra tristeza é o sinônimo de abatido. Abatido ou triste são sinônimos. Então, ele diz, restitui-me a alegria, ou seja, tira esse abatimento do meu coração e devolve a minha alegria. Por que Davi estava nessa situação? Porque ele reconhecia o seu pecado, né? Ele tinha cometido pelo menos 3 pecados lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, se você depois tiver um tempo, nosso tempo não permite falar sobre esse assunto hoje, mas você vai ver que Davi ele tinha cometido pelo menos 3 pecados: desejar a mulher do seu próximo, cometer adultério com a mulher do seu próximo e planejar a morte do seu próximo, que era Urias. E, consequência desse pecado, né, de adultério, gerou uma criança, e essa criança ficou doente, e Davi sabia que a doença dessa criança era uma, entre aspas, punição de Deus na vida dele. Então ele sabia que ele precisava confessar esse seu pecado, e o Salmo 51 é a confissão daquele pecado lá de 2 Samuel 11 e 12. Então ele pede para Deus: restitui-me a alegria da minha salvação. Então Davi estava vivendo numa situação de pecado e ele precisava confessar. E se você está nessa situação, também precisa confessar seu pecado para que você seja restaurado, para que Deus tire essa angústia da sua vida. E se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador, então você está vivendo numa vida de angústia, porque o pecado ele faz separação de nós e Deus. Então, por mais que você queira viver uma vida em paz, mas você não vai conseguir. Você vai sempre ter a sua vida, a sua alma abatida. Você pode ter bens, você pode ter riquezas, você pode ter um montão de outras coisas materiais, mas isso não lhe traz alegria, isso não lhe traz, não lhe tira o abatimento da sua alma. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador para que o seu pecado seja perdoado e que você possa, então, ter essa alegria no coração, como o salmista aqui fala, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Então, uma das razões é porque você está vivendo uma vida de pecado, seja ela você sendo salvo, vivendo na prática do pecado, você vai estar fora da comunhão com Deus. Se você não é salvo, você também está separado de Deus, porque o pecado faz essa separação entre você e Deus, de maneira como que você não possa
ter essa comunhão, então, com Deus. Então, você precisa reconhecer isso. Então, 2 razões porque nós temos a nossa alma abatida. Porque nos sentimos abatimento na nossa alma, porque nós estamos vivendo em meio a conflitos. Outra razão porque nós temos a nossa alma abatida é porque nós temos pecados em nosso coração e que não está sendo confessado e precisamos fazer isso. E a última razão que nós vamos ver é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de separação. Então, a separação também, ou abandono, faz também com que nossa alma se sinta, ou nós nos sentimos abatido. Nossa alma se sinta abatida. Então, essa separação, ou esse desligamento de pessoas queridas que amamos, traz também o abatimento da nossa alma. A Organização Mundial da Saúde está prevendo que futuramente muitas pessoas vão desenvolver problemas psicológicos justamente por essa pandemia que está aí, o medo, a preocupação de se afastar das pessoas que ama, muitas por medo de, será que a minha avó, será que meu tio, será que meu pai vai pegar essa doença e vai morrer? Então, isso vai causar uma separação, e essa separação faz com que a gente se sinta abatido, que a nossa alma se sinta abatida. Então, muitas pessoas têm esse medo, né? E podemos ver isso na vida de pessoas do passado. Nós vimos na vida de Jó, quando ele ficou doente, a sua esposa disse para ele, né, amaldiçoa seu Deus e morre. Então, ele estava se sentindo abandonado por sua esposa, já tinha perdido os seus filhos, já tinha perdido toda a sua riqueza, e agora a sua esposa também não estava dando o apoio que ele gostaria, e para completar a história, os seus amigos vêm também e começam a criticá-lo por tantas coisas, tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo que era problema espiritual dele. Muitas vezes nem é problema espiritual, é só o medo dessa separação. E Jó, então você lê o livro de Jó, você vai ver que do capítulo 3 para frente é só lamento, só reclamação, porque ele estava com medo, estava se sentindo, a alma dele se sentindo abatida. Só lá no final que ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece que então aquilo era permissão de Deus, vontade de Deus, mas até então ele estava com a sua alma abatida. E nós vimos isso na vida de outras pessoas e até mesmo de pessoas que a gente pensa, esses não poderiam estar vivendo assim. Uma delas é o apóstolo Paulo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele teve momentos na sua vida que ele se sentiu abatido, abandonado. Se você abrir a sua Bíblia lá para 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ver que no versículo 9, ele diz assim, falando para Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente for para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o porque me é útil para o ministério. No versículo 16 de 2 Timóteo 4, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. E no versículo 17, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força me vestiu de forças para que, por esse intermédio, a pregação fosse cumprida. Então, ele se sentiu também abandonado pelos seus amigos e até mesmo pelo seu filho na fé, e ele pede para Timóteo, né? No versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Ele estava se sentindo abandonado, se sentindo solitário, se sentindo sozinho, então ele pede para que Timóteo venha. E o próprio Jesus Cristo,
Se você abrir a sua Bíblia lá para Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, você vai ver que Jesus também ele se sentiu angustiado. Versículo 36 do capítulo 27 de Mateus, Jesus ele relata a sua angústia de alma. Versículo 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Estava vivendo uma vida, momentos de angústia. Então, o passar por momentos de angústia não é sinônimo de pecado. É perfeitamente normal isso acontecer, porque você está prevendo algo que vai acontecer e você não sabe se você vai estar preparado para essa situação ou não. Então, Jesus, ele fala lá no versículo 37, no finalzinho, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, versículo 38, lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, relata 3 vezes aí. Entristecer-se, angustiar-se e profundamente triste. Era uma angústia muito grande que Jesus estava passando, porque ele estava temendo aquela situação. O que ele estava temendo aqui? O ser morto na cruz? Não. Ele estava temendo a separação entre ele e Deus. Ele temia que, no momento em que os nossos pecados fossem lançados sobre Jesus, Deus iria tirar os seus olhos de Jesus. E ele temia esse abandono, essa separação. E isso aconteceu. Lá no versículo 46 do mesmo capítulo 37 de Mateus, diz assim, capítulo 27 de Mateus, desculpa. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, era a angústia de Jesus, era temendo essa separação de Deus. E muitas vezes nós vivemos uma vida, momentos de angústia, porque nós tememos separar dos nossos antequeridos. Isso acontece muitas vezes quando nós crescemos e temos que sair da nossa casa, às vezes para estudar, para trabalhar, ou coisa parecida com isso. Muitos de nós não percebemos, mas nós causamos muitas angústias na vida das crianças quando os pais decidem: olha, você vai sair daqui de casa e vai viver na casa da vovó, do vovô, ou na casa do tio, da tia, porque lá tem mais condições para você estudar. Essa separação, essa criança sair do lar, do meio do seio familiar e ir para uma casa que ela não está acostumada a viver, isso causa uma angústia muito grande nas crianças. Muitas vezes nós não percebemos isso, mas nós estamos causando uma angústia. Na maioria das vezes, elas não dizem nada, porque elas são crianças, têm que obedecer o que os pais estão mandando, o que os tios estão mandando, os avós estão mandando, mas isso causa uma angústia muito grande na vida das crianças, porque elas estão separando do seu seio familiar, e isso acontece muito quando pais se separam, que os filhos têm que tomar uma decisão e viver com um ou com o outro. Então isso causa uma angústia muito grande na vida das crianças. Então, uma das causas da angústia é a separação. E nós vimos aqui que separação de pessoas antequeridas causa uma angústia muito grande, seja na vida da criança, seja na vida do adolescente, seja na vida do jovem, seja na vida do adulto. Isso causa angústia. Uma morte causa angústia, um
casamento e ter que sair de casa para ir morar numa outra cidade causa angústia. Mas como é que nós podemos resolver, então, toda essa questão da angústia? Nós precisamos voltar para o salmista. Ele mesmo pergunta, né, faz a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A única solução para o abatimento da nossa alma, para que nós voltemos a ter a alegria de antes, é nos voltar para Deus. Deus é o único que não nos abandona, mesmo em meio a essas angústias. Ele está sempre conosco. No caso de Jesus, Deus o abandonou, no sentido porque ele estava recebendo o castigo do nosso pecado. E a mesma coisa que eu falei. Não adianta você pedir que Deus tire a angústia do seu coração se você não confessar o seu pecado e se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E da mesma forma, se você está vivendo numa vida de pecado e não quer confessar esse pecado, então você vai continuar vivendo uma vida angustiada. Mas quando nós colocamos os nossos pecados diante de Deus e quando nós colocamos as nossas angústias diante de Deus, Ele é o único que vai nos ajudar. Ele nunca vai nos abandonar. Eu quero ler uma poesia de alguém que estava nessa situação. Estava numa vida angustiada e ele sentiu abandonado por Deus. Mas aí, dentro da poesia, você vai entender que Deus ele estava lá cuidando da pessoa e o mesmo que ele faz com você. Então diz assim a poesia que eu passo a ler agora. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas, de tudo que fiz nesta vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer, quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meus rastros ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, que Ele abraçou, me dizendo assim, usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Então, o que ele quer dizer aqui é que nos momentos mais difíceis que nós passamos, Deus não está do nosso lado, Deus está nos carregando. Nos momentos alegres, Deus está caminhando conosco. Mas quando nós estamos passando por dificuldades, Deus nos leva nos seus braços. Então, não se sinta abandonado por Deus. Mesmo em meio às suas angústias, sinta-se que Deus está do seu lado. Se sua alma está abatida por estar vivendo em meio a conflitos, ou se a sua alma está abatida porque você está vivendo em meio ao pecado, ou porque sua alma está abatida porque você está vivendo em meio à separação, lembra-se que Deus ele está sempre do seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Então, Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai estar junto com você. Então, lembre-se disso. Nas suas horas de angústias, Deus está carregando você nos braços dele. E ele vai sempre estar contigo. Então, não deixe que a angústia leve a você para mais longe de Deus. Faça com que entregue suas angústias nas mãos de Deus e Ele vai carregar você nos seus braços, que é o que Ele sempre faz e é o que Ele mais sabe fazer. Cuidar das nossas angústias, dos nossos anseios e não fique preocupado. Se você está passando por momentos de angústia, a não ser que seja por meio
de viver em meio ao pecado, você precisa confessar, mas se você está vivendo em conflitos, tente resolver os conflitos e confiar em Deus, que Ele vai restaurar a alegria da sua alma, como Ele disse para Davi no Salmo 51. Né? Davi pediu, restitui-me a alegria da minha alma. E Deus faz isso. E, como ele diz aí, encerrando a estrofe do Salmo, diz: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espero que esse desafio seja algo que vai lhe ajudar quando você estiver passando por alguns momentos de angústia, que você possa confiar, entregar nas mãos de Deus, porque Ele jamais vai te abandonar. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado por mais uma vez partilhar da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar no Senhor em cada momento das nossas vidas e nesses momentos de angústias em que vivemos, Senhor Deus, que possamos colocar tudo isso diante da Tua presença e esperarmos no Senhor, que o Senhor está sempre do nosso lado, não nos desampara, não nos abandona. Agradecemos e pedimos uma boa semana e que o Senhor seja honrado e glorificado em todas as nossas ações. Rogamos isso no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, uma boa semana para todos vocês. Espero nos ver em breve. Fiquem orando para que essa situação possa passar o mais rápido possível. Um abraço para todos. Estou com saudades.